Nessa ação penal 502, 3162-14, depoimento do senhor João Luiz Correia Argolo dos Santos. Senhor Luiz Argolo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas é também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Excelência, apesar de ter o direito de permanecer em silêncio, eu quero colaborar. Estou aqui para responder as perguntas de Vossa Excelência. Então, o senhor Luiz Argolo, o senhor foi eleito deputado federal quando? Na eleição de 2010, tomado posse dia 1º de fevereiro de 2011. E o senhor antes, qual era a sua atividade? Eu fui deputado estadual pela Bahia. Quando o senhor começou na sua vida política? Eu fui vereador, primeiro aos 19 anos, fui deputado estadual aos 22, reeleito em 2006, estadual, e em 2010, na eleição, fui eleito deputado federal. E aí o senhor continuou até 2014, isso? Até janeiro de 2015. Certo. Por volta de quando o senhor conheceu o senhor Alberto Youssef? Alberto Youssef eu conheci num encontro que foi casual, antes de tomar posse, em fevereiro de 2013, ou de 2011 foi minha posse. No finalzinho do ano de 2010, eu já estava organizando a minha ida para Brasília, e em uma dessas oportunidades, já fazendo entrevista com os supostamente assessores, eu passei no gabinete do deputado que é da Bahia, o Mário Negromonte, e ele me convidou para um jantar que teria em Brasília, e esse jantar se daria mais para os deputados daquele mandato. Era uma festa de confraternização de quem estava concluindo o mandato de 2010. Certo. Mas como eu estava em Brasília, ele estendeu o convite para mim. Aí eu fui para a residência do deputado Mário Negromonte, e chegando na residência do deputado Mário, para daí nós irmos para o restaurante, depois de umas 8h30, 9 horas, tinha chegado o Alberto Youssef, mas ele tinha participado de uma reunião com o seu Mário na casa dele, tinha um escritório. Nesse escritório, e depois de um tempo de conversa, antes de sair para o restaurante, ele me chamou, o Mário, e me perguntou o que eu achava de um relógio, apenas isso. Foi nessa hora que ele me apresentou o Alberto Youssef. Sim. Aí ele chamou de codinome primo, isso aqui é o primo, amigo nosso e tal. E foi o primeiro momento que eu encontrei o Alberto Youssef. Depois nós fomos para o jantar, o Alberto Youssef não foi com a gente. Ele se apresentou como empresário do estado da Bahia, que tinha investimentos em vários estados, e me apresentou como empresário, o deputado Mário Negromonte. Foi no final, mais ou menos, Excelência, de dezembro, foi antes de virar o ano. Uhum. Essa época o senhor era do Partido Progressista? Partido Progressista. Até quando o senhor permaneceu no Partido Progressista? 2012, salvo engano, 2012. Lembra quando que o senhor saiu? Que mês aproximadamente? Não, Excelência. Eu sei porque eu fui candidato em 2014 e eu ajudei a fundar o partido Solidariedade, mas eu não sei precisamente, porque a gente lutou muito na justiça para poder formalizar o partido, né? Mas assim que foi formalizado, na mesma semana eu mudei de partido. Mas assim, já estava trabalhando na ingressão da construção do partido. E o senhor conheceu o senhor Alberto Youssef, depois o senhor teve negócios com ele? Tive. Só por deixar até registrado aqui, Excelência, o Alberto Youssef eu conheci numa formatação diferente do que a própria justiça já, inclusive, condenou, e ele está respondendo um processo. Eu não conheci ele como um doleiro, conheci o Alberto Youssef como um empresário no estado da Bahia. Uhum. Ele falava que tinha esse investimento de um hotel na avenida mais cara da nossa cidade, da capital, em Salvador, um hotel lá na avenida do Shopping Guatemi. Tinha outros empreendimentos, terreno em Lauro de Freitas, estava prospectando outros investimentos, e eu sempre fui com essa tendência de buscar investidores para o meu estado. Então foi a partir desse momento que nós tivemos aí um segundo contato. E o senhor teve negócio com o senhor Alberto Youssef? Tive, sim. O
O senhor pode me descrever esses negócios? A princípio, como eu falei, só para o senhor compreender até melhor essa questão da Câmara Federal e como se trata. Primeiro, o meu perfil. Na Câmara se elege deputados com vários perfis. Tem deputado que está lá para defender a bandeira das igrejas, tem deputado que está lá para defender as entidades de classe, tem deputados que estão lá para defender empresas, construtoras, bancos, e tem parlamentares que defendem as suas bandeiras de acordo aos interesses regionais. Como eu fui votado numa região nordeste do estado, uma região muito simples e pobre, eu sempre defendi a bandeira do desenvolvimento. Então a nossa região foi uma região que mais cresceu no estado da Bahia. Então tudo que fosse prospectado na área de turismo, na área de desenvolvimento econômico, nós temos um potencial muito imenso de agir, um potencial muito imenso da água, que inclusive nós temos fábricas de bebidas na nossa região. Eu sempre tratando desse assunto com as pessoas que sempre tiveram interesse de investir, que Alberto Youssef foi uma dessas pessoas, então eu digo aqui não só foi ele, tive essa oportunidade de falar sobre a parte do turismo. E ele dizia que um dos negócios que ele tinha era um grupo de hotéis em diversas vertentes. Era hotel na área turística, que era hotel na área de investimento hoteleiro, não só de turismo, mas também do turismo de eventuais e turismo também religioso. E eu disse que o potencial que nós tínhamos numa cidade, que é a cidade mãe da região, que é a cidade de Alagoinhas, que tem um potencial grande de receber um público por ser uma cidade mãe da região. Nós temos o litoral, também com o litoral norte do estado, com potencial de construir hotéis. E ele disse, na primeira oportunidade que surgir de alguma área lá, você me avisa, porque eu tenho interesse de expandir, principalmente no Nordeste. Eu já estou finalizando agora um hotel em Aparecida do Norte, ele tinha relatado isso, já tenho esse hotel em Salvador, estou para construir agora umas torres de salas em Lauro de Freitas. Mas é um negócio concreto que foi feito, então. Aí iniciamos assim essas conversas, porque eram muitos assuntos que a gente tratava dessas áreas de investimento. Teve um momento que surgiu essa oportunidade de vender uma área que era de meu irmão, um terreno em Camaçari, e eu fui oferecer a ele. Ele disse aí, se você tem interesse, chegou uma oportunidade boa. Tem uma área que dá para você construir algo lá. Não seria hotel, mas é um investimento porque você já tem uma obra em Lauro de Freitas, é próximo, dá para você administrar. É uma região que vai ser bastante valorizada. E ele pediu. Por volta de quando foi isso? Eu iniciei uma conversa com ele em 2011, no finalzinho de 2011. Mas foi em 2012, salvo me engano, Excelência. E esse terreno, como é o nome do seu irmão? Manolito Júnior. Esse terreno era do seu irmão? Esse terreno era de meu irmão. Estava em nome do seu irmão? Não, esse terreno estava entrando no negócio para meu irmão. E aí foi um assunto interno nosso. Ele discutia comigo que queria internalizar esse terreno para o nome dele. Mas se ele vendesse esse terreno, ele na verdade não teria a necessidade de registrar no nome dele. Ele venderia o terreno e receberia esse recurso como se fosse uma venda direta, recebendo o recurso como se fosse parte do pagamento. Mas, como estava tendo uma certa demora, ele preferiu, na verdade, então, que eu buscasse alguns investidores que tivessem interesse. Eu pedi para ele me dar um tempo, que eu poderia ajudar ele. Ele estava com uma certa dificuldade, porque estava passando por um processo familiar, um processo também de saúde. E eu insisti no Youssef se ele tinha interesse. Ele, a princípio, disse que teria, mas, na verdade, quando ele marcou, inclusive, um encontro comigo, ele não disse que seria ele. Ele queria me apresentar a um empresário. E esse empresário, ele me levou no primeiro momento, nós oferecemos esse terreno a ele, e essa pessoa disse que não tinha interesse naquele momento, e se fosse uma segunda oportunidade, depois que finalizasse uma obra que estava fazendo junto com ele, a princípio, ele poderia comprar. Aí o CEF depois declinou o interesse. Não, eu tenho interesse em comprar, se me der condições, eu posso comprar sim. A partir do momento que eu estou agora até criando uma nova empresa, ele estava criando uma patrimonial, que seria uma empresa que colocaria no nome da esposa e das filhas alguns patrimônios. Ele teria interesse, desde que eu desse condições a ele. E foi vendido esse imóvel para o senhor Alberto Youssef, então? Foi vendido. Por volta de quando foi isso? Excelência, eu não sei precisar a data específica, mas a tratativa foi, a gente começou a conversar no final de 2011, início de 2012, quando eu tive com esse empresário que era um amigo dele. Qual foi o preço desse imóvel? Nós tínhamos pedido a ele na época 3 milhões de reais.
a pedida, né? Nós tínhamos oferecido a esse empresário, lá em São Paulo, por 3 milhões. Aí ele disse que se estivesse dando condições, ele ficaria com o terreno em volta de 2 milhões. Aí foi uma negociação. Qual foi que o chegou preço a do 2. Sr. Alberto Youssef? 2 milhões. Foi feito contrato? Foi sim, Excelência. Foi feita escritura pública? Não. E tinha alguma avaliação do imóvel que demonstrava que ele valia isso tudo? Tinha sim, na verdade eu fiz uma avaliação, um levantamento pelo Google Maps, fiz um georreferenciamento da área, levei a ele nesse mapa os empreendimentos que tinham vizinho, próximo do Minha Casa Minha Vida, tinha um interesse de pavimentar essa rua, a própria prefeitura, e eu disse a ele que o metro quadrado naquela região iria para 5, 6 milhões com facilidade, o terreno todo, né, o valor total do terreno. Mas aí ele acreditou, tanto que a pessoa que a gente ofereceu esse terreno é um baiano. Ele mora em São Paulo, mas é um baiano. Foi o Dr. Ricardo Pessoa, e ele tinha noção de área. E ele disse que realmente valeria, mas não teria interesse de comprar naquele momento a área. Por que o senhor falou no seu depoimento na polícia outro valor? Qual o valor, excelência? 900 mil. Esse é o valor que, nas minhas contas, é o que eu acho que o CEF me pagou. Eu não falei do valor total, então foi um engano meu. O senhor falou que nessa ocasião ficou acordado o valor da venda do terreno em 900 mil. Não, eu acho que entendi então do delegado quando ele estava me perguntando, tanto que eu disse, eu estou aqui para poder esclarecer as informações, é que o pagamento que eu teria recebido de Alberto Youssef era em torno desse valor do terreno. O que nós tínhamos combinado seria o valor da venda do terreno de 2 milhões, mas o Alberto Youssef sempre colocava para mim a dificuldade de formatar através dessa empresa nova, por isso que iniciou ele pagando de uma maneira que não fosse registrado o nome dessa patrimonial, que ele está abrindo essa nova empresa através de um contador, e depois ele se interessou em colocar no nome da empresa GFD, e aí depois eu entendi que ele queria colocar no nome da GFD porque iria fazer uma avaliação bancária para levantar um recurso de 5 ou 6 milhões em cima desse terreno, e nessa discussão toda de fazer a avaliação no segundo momento, em nome da GFD, foi quando eu disse a ele, você não pode mandar fazer uma avaliação de uma coisa que você ainda não terminou de pagar. Aí ele fez uma transferência dessa empresa, da GFD, mas já foi no meio da negociação, ele já tinha iniciado alguns pagamentos, e na minha contabilidade, o pagamento do terreno chegou a esse valor de 900 mil. Só me engano, excelência, eu não posso ser preciso com essa informação. O senhor declarou na polícia que Alberto ficou devendo, portanto, cerca de 300 mil da aquisição do terreno em Camaçari. O senhor antes tinha declarado que Alberto pagou no total, relativamente ao terreno, cerca de 650 mil. Então o senhor declarou, ficou acordado o valor da venda em 900 mil. Aí o senhor declarou que pagou no total cerca de 650 mil. Que Alberto ficou devendo, portanto, cerca de 300 mil. Então, excelência, foi por algum engano. Porque eu posso aqui ser preciso em dizer ao senhor que essas transferências que ele fez no nome de Neidson, do valor de 300 e poucos mil, salvo me engano, foi no meio da operação, da venda desse terreno, e na minha contabilidade geral chegaria a 900. O senhor disse que ele pagou 900, então, o senhor está dizendo agora? Mais ou menos isso aí, excelência. Eu não posso ser preciso porque a minha dificuldade, meu conflito todo com o Alberto Youssef era de bater conta. E o senhor tinha alguma procuração, ou o seu irmão tinha alguma procuração em nome do Neidson? Não tinha não. Tinha algum contrato no qual o seu irmão adquiriu essa propriedade do senhor Neidson? Uma coisa, a gente tem uma relação comercial, principalmente quem é nordestino, excelência, de muito se dar palavra. A gente, poucas coisas se fazem até em mesmo contrato. Um terreno de 3 milhões, 2 milhões também? Sim. A gente sabendo. O senhor recebeu 900 mil, então, o senhor está me dizendo agora? Em torno disso. Aí consta que foi feito esse pagamento formal aqui de 330 mil para a conta do senhor Neidson, isso? As transferências para a conta de Neidson. Por que foi feita uma
consta aqui uma escritura pública, uma minuta de 330 mil. Excelência, aí foi com o Alberto Youssef. É o que eu estou dizendo ao senhor. Ele tinha interesse de colocar esse patrimônio em nome de uma empresa nova, que era o nome da esposa, Joana, salvo engano, e as suas filhas. Ele queria colocar alguns patrimônios dele no nome dessa patrimonial. Esta empresa não estava constituída. Então ele chegou a fazer um pagamento de um sinal, que eu não posso me recordar aqui precisamente ao senhor. Me deu um sinal para garantir o terreno que seria vendido. Quanto foi esse sinal? Eu não me recordo, excelência. Aproximadamente? Eu não me recordo. Eu não me recordo porque era todas as vezes que ele chegava e dizia que ia dar um valor em referência a esses pagamentos, nunca chegava a ser exatamente o que ele dizia. Ele deu um sinal, isso eu me recordo, disse, aguarde porque a empresa já está sendo constituída, eu irei fazer uma doação desse fundo que eu tenho da minha empresa, do meu grupo, que ele falava justamente da GFD, para essa patrimonial, e irei transferir alguns patrimônios que tenho desta empresa GFD para essa patrimonial e esse terreno irá para lá. Passado algum tempo de insistências que eu fazia nas ligações e tentando falar com ele para resolver a parte desse terreno, inclusive tinha levado o PTU até para poder ser pago e tudo mais. Ele via que estava com dificuldade com o contador, era o contador dele que estava abrindo essa empresa. Aí ele informa que, enquanto eu não resolvo, eu vou fazer uma transferência para quem está o nome deste terreno, em nome da GFD, e no final, quando tiver já a patrimonial constituída, a GFD, além de fazer a doação de alguns patrimônios que ela tem, ela vai fazer doação deste valor, dado como parte de pagamento do terreno. A escritura pública que eu tenho aqui, uma minuta, não chegou a ser assinada. Foi feito um contrato de compra e venda desse imóvel? Sim, excelência, eu acho que foi feito sim. E foi apresentado em juízo? Salvo me engano, eu não posso me recordar se eu apresentei. E o que consta nesse contrato de compra e venda? Esse mesmo valor de 330 mil? Eu não me recordo, excelência, porque é o seguinte, nós tínhamos deixado para tratar desse assunto uma menina que trabalhava comigo, juntamente com o executivo do grupo dele, que era seu Carlos Alberto, que ele apresentava como se fosse a pessoa responsável pelo grupo GFD. O senhor falou então que o senhor recebeu 900 mil todo, certo? Esses 330 mil está dentro desses 900 mil ou não? Não. Então o senhor recebeu 900 mil mais 330 mil? Esses 330 eu não recebi, né? Foi depositado na conta do seu Neidson. E esse valor da diferença que, salvo me engano, chega, na minha ideia, esse valor, eu teria que bater conta com ele, que ele nunca bateu conta comigo, mas chega mais ou menos a esse valor. E acredito quem recebeu que sim. esses 900 mil? Fui eu, excelência. E como é que o senhor recebeu esses 900 mil? E ele fez a entrega desse dinheiro em diversas situações. Fez alguma transferência para sua conta bancária? Não. Entregou dinheiro em espécie para o senhor? Só para poder deixar claro que a entrega de dinheiro em espécie, que o senhor está me perguntando, é relativa ao terreno, se dá pela questão da seguinte condição que ele tinha colocado para mim. Argolo, eu estou comprando um terreno na sua mão e eu preciso formalizar isso em cima da empresa nova. Eu disse, eu não posso aguardar o seu contador terminar de constituir sua patrimonial para depois da sua patrimonial você vir me pagar. Eu preciso resolver porque esse assunto não é meu, é um problema familiar, eu tenho um irmão, eu preciso resolver a situação dele. Aí ele dizia, enquanto não está pronto, eu vou fazendo alguns pagamentos para você, você me passa alguns débitos que tiverem aí, coisa já acordada, acertada, e no final, quando terminar de concluir o pagamento, eu fecho o contrato com você, fazendo um recibo como se já tivesse quitado todo você, ou de uma única forma, a gente iria negociar, ou que não seria mais transferência, e aí você vai me dar carta de quitação e transfere o terreno para o meu nome. Tá certo? Tá. Então, essa insegurança ou a incerteza dele de passar para patrimonial ou não, é que se deu nessa situação dos pagamentos que foram colocados já aí para o senhor desse valor mais ou menos. Você recebeu dinheiro em espécie em pagamento desse imóvel? Recebi, sim, senhor. Quanto o senhor recebeu? Aproximadamente? Mais de uma vez só? Não, foi diversas vezes. É difícil dizer assim a quantidade, umas 3 ou 4 vezes. Eu acredito.
O senhor buscava lá no escritório do senhor Alberto Seff ou levava até o senhor? Não, ele mandava me levar. Dependendo da situação, mandava me levar. Tem uma anotação aqui do senhor Rafael Ango Lopes que teria entregue R$600 mil para o senhor em espécie. O senhor recebeu esse valor dele? Recebi esse valor do terreno, sim. E o que o senhor fez com esses 600 mil? Eu fiz os pagamentos devidos a meu irmão, algumas coisas que ele tinha de débitos. O senhor transferiu esse dinheiro para o seu irmão? Não, não foi transferência. Eu fiz alguns pagamentos para ele. Para quem, por exemplo? Eram contas dele, excelência. Eu não posso ser preciso assim. Acho que foi compra de carro, algumas coisas que ele tinha de Depositou pagamento. na conta dele algum valor? Não. Ele tinha uma conta conjunta com a esposa. Nesse momento ele estava separando da esposa. Mas esses 600 mil, o senhor fez o quê? O senhor recebeu esse dinheiro e em seguida o senhor passou para o seu irmão? Como é que o senhor fez? Passei.